Bom dia, meus amigos, bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um vídeo de react da conferência de imprensa de José Mourinho. O Benfica ganhou um jogo importantíssimo nos Açores e eu estou bastante curioso para ouvir como é que José Mourinho justifica a fraca exibição do Benfica, especialmente na segunda parte. Se tu também estás curioso, fica para este vídeo. Pois é, meus amigos, já tem disponível o vídeo de análise da partida e eu estou mesmo muito curioso para saber como é que José Mourinho vai justificar a diferença, não vou dizer de atitude, porque acho que os jogadores do Benfica até tiveram uma boa atitude, mas como é que justifica a diferença de exibição de um Benfica bem conseguido, na minha opinião, da primeira parte, para um Benfica que tremeu na segunda, após um gol sofrido da forma que todos vimos, né? Culpa do guarda-redes, sim senhora, aí não há apelo nem agravo, mas depois a equipa não soube responder dentro de campo e dar alguma calma a um jogo que muito precisava. Mas enfim, sem mais, vamos então ouvir o Special One. BTV, por favor. Olá. Gostaria de pedir a habitual análise num comentário à importância que o Pablo Vinícius teve no jogo de hoje com um gol de um trabalho excepcional no segundo gol do Benfica. Mas acho que eles tiveram todos a importância. Obviamente que fazer um gol e fazer uma assistência e trabalhar tanto como ele trabalhou, obviamente que é importante e que marca o nosso jogo. Mas quem esteve em campo, uns adaptaram-se melhor, outros pior, mas quem esteve em campo deu o que tinha a dar. Um jogo que no final da primeira parte parecia que seria uma segunda parte tranquila, mas com o 2-1 o jogo fica aberto. O Santa Clara motivou-se, organizou-se, tentou e conseguiu levar o jogo para os minutos finais com o resultado aberto, e depois coube-nos a nós, naquela parte final, controlar o jogo mais ofensivo deles, alguma bola parada que pudesse acontecer e levar os pontos para casa. Eu acho que realmente Pavlidis depois é o que tem a melhor exibição. A que tem a melhor exibição não, a melhor exibição para mim é de Enzo, que é uma exibição mais conseguida em termos de conseguir colar o momento defensivo ao momento ofensivo. Foi um jogador que deu muito sim em campo. Eu acho que a equipa até teve um desempenho em termos de atitude e garra de louvar. O campo não estava fácil, de todo fácil, apesar da boa meteorologia. O campo, com o evoluir do jogo, ficou muito pesado, com a relva a saltar em várias zonas do terreno, e Pavlidis evidentemente foi fundamental. Um excelente gol de cabeça, volta então aos golos que não sejam de bolas paradas, o que é um excelente augúrio para as próximas jornadas e também para a eliminatória com o Real Madrid, evidentemente, mas depois também a assistência, a insistência primeiro da jogada, de conseguir ganhar a linha e depois uma boa assistência para o gol de Prestiani, o autogol, isso depois já são deliberações da Liga, mas uma boa exibição de Pavlidis. Fico muito contente com a exibição de Pavlidis. Eu fui crítico nos últimos jogos, mas eu gosto de Pavlidis e é este Pavlidis que eu quero, um Pavlidis decisivo. José Mourinho, boa tarde. O Benfica permitiu poucas oportunidades ao Santa Clara. Pergunto-lhe se foi esta correção que a equipa demonstrou para a vitória. O jogo teve momentos diferentes e objetivos diferentes. Na primeira parte conseguimos aquilo que queríamos, que era marcar, que era tentar resolver o jogo. O 2-0 se calhar era curto, alguma coisinha mais podia-se ter conseguido. Camisolas de cores diferentes, seguramente que haveria penalti. O do Barreira é gigante e o do Prestiani, se não é gigante, é pelo menos grandalhão. Mas para o Benfica é duro. Eu não sei muito bem como justificar, quer dizer, há coisas que se continuam a não entender, não sei. Mas pronto, depois com o gol do Santa Clara, obviamente que mudou o cariz do jogo. Tentámos sempre sair, tentámos sempre ir à procura do terceiro gol que nos desse alguma tranquilidade e que nos deixasse fora de alguma situação fora de contexto que pudesse acontecer. Não fizemos o gol e depois ali, a partir nos últimos 10, 12, 10 mais extra time, foi tempo de fechar, foi tempo de controlar, foi tempo de meter gente que nos pudesse dar frescura e que nos pudesse dar mais solidez para levarmos os pontos, porque obviamente o campo, independentemente do sol que nós lá em Lisboa já não vemos há umas semanas, independentemente do sol bonito que estava e da atmosfera bonita que estava, o campo é um desastre, não conheço outra palavra, mas quero dizer que até os próprios jogadores do Santa Clara, alguns com quem eu ia falando ao intervalo no fim do jogo, que me diziam que até para eles é um desastre, porque este campo não é que este campo ajuda o Santa Clara a nada, não ajuda a nada. E depois vim a saber que
existe frustração dentro do próprio clube, porque acho que é o Governo Regional que tem controle sobre isto e pelos vistos, deixa a coisa andar contra aquilo que é o desejo do próprio Santa Clara. A partir de agora já não é problema meu, já não volto cá esta temporada, mas o Santa Clara que joga para se salvar e que precisa de ganhar jogos, acho que clube lindo, numa ilha linda, acho que merece um campo melhor para se jogar. É assim, isto eu estou completamente de acordo com o Mourinho e não aqui usando o Santa Clara só como aqui acha para a fogueira, porque ao fim e ao cabo há vários clubes que têm campos que são uma miséria em termos de qualidade de jogo. A qualidade da relva é má, a qualidade do substrato do solo é mau e investe-se dinheiro e dinheiro anos após anos em contratações, em montes de infraestruturas, mas os relevados continuam a ser a mesma vergonha. Se há campos que as bancadas não têm condições, há outros em que o relvado realmente é muito deficiente. Aí aqui concordo com o Mourinho, isto era algo que devia ser vistoriado mais de perto pela Liga, devia haver uns standard mínimos e sinceramente eu já vi alguns campos e alguns jogos e não são standards mínimos. Se queremos ser um futebol de elite, se queremos estar na crista da Europa, no top 7 ou no top 6, temos de ter melhores relevados na primeira divisão. Eu percebo que isso tudo custa dinheiro, mas lá está, isto é futebol profissional e quem não tem condições tende a arranjar condições. Com isto eu não quero dizer que o Santa Clara não possa estar na primeira divisão, longe disso, até porque é um clube que eu respeito, como respeito todos os clubes da primeira divisão e da segunda, evidentemente, mas um clube para estar na primeira divisão tem que ter condições. Já vimos no passado clubes portugueses que se apuraram para as competições europeias e tiveram que deixar a vaga em aberto por não ter condições para praticar futebol nas competições europeias, por não terem condições do estádio, do relvado e tudo mais. E acho que para a Primeira Liga devia ser o mesmo. Não se trata apenas de subir à primeira divisão, isto já não são os anos 30 ou os anos 40, há que ter condições, por muito que possamos lamentar relativamente a clubes históricos, mas há que haver uns mínimos que sejam, no mínimo, jogáveis. E acho que muitas vezes isto só denegride o nosso futebol, pois ao fim e ao cabo isto não é prazenteiro para ninguém. Como o Mourinho disse bem, não só para o Benfica, mas principalmente para os jogadores de Santa Clara que têm que jogar pela manutenção o resto das jornadas que faltam neste campo, nestas condições. Lá já sabemos que na primavera as coisas melhoram, mas isto no inverno é impraticável. Diz a pouco CNN, terá sido essas condições tão faladas desse relevado que terá também justificado de alguma forma a prestação do Benfica na segunda parte? Mas também prejudica o Santa Clara. Inclusive, houve um jogador do Santa que me viu a falar com o Chodrup sobre as botas e os pitões que teria, a dimensão dos pitões, porque eu tentava entender como é que não se aguentava de pé. O jogador disse: Mister, aqui, de botas de borracha, de botas de alumínio, com pitão pequeno, com pitão grande, não há solução. Os jogadores vão sempre acabar por cair, não se chateia com o seu jogador. E depois via-se perfeitamente também com o Turbino, cada vez que o Turbino tinha que meter aqueles 100 kg em cima de um pé de apoio para jogar uma bola longa, o Turbino caía sempre, ele próprio também. Portanto, o campo é verdadeiramente difícil para se jogar. Há equipas grandes que vieram aqui e que tiveram a mesma sorte com o campo, mas mais sorte com o árbitro, e acabaram por sacar pontos prejudicando o Santa Clara. Hoje não, hoje o Santa teve uma boa arbitragem. Alguma questão? Obrigado. Uma conferência de imprensa algo curta, sou sincero, estava à espera de mais perguntas sobre futebol, insistiram muito no campo e também aqui no árbitro, entre aspas, aqui José Mourinho. Realmente a atuação do árbitro não foi boa. Não vou dizer que são penaltis, não vou dizer que justificam aquilo que nós vimos na segunda parte. Acho que foi um Benfica muito pobre na segunda parte, é a minha opinião. Pedia mais ao nosso Benfica. Não aconteceu, mas o mais importante era garantir a vitória. Já tivemos jogos em que jogámos melhor, em que jogámos muito melhor futebol, evidentemente, e que dominámos muito melhor o adversário e acabámos por perder a partida ou empatar. Eu não me vou esquecer tão cedo, por exemplo, do jogo com o Leverkusen, onde nós dominamos a partida toda e perdemos com uma infantilidade, com um erro nosso. E foi o que eu tinha pedido na tarde, para quem viu o short da tarde, foi que ontem à noite não cometêssemos erros, nem do ponto de vista defensivo, nem do ponto de vista ofensivo, ou seja, aproveitar as oportunidades que tivéssemos na frente de ataque, que também é outra das coisas que o Benfica não faz muitas vezes, cria ocasiões e não as concretiza. Ontem, graças a Deus, na primeira parte concretizámos por 2 vezes, o que nos ajudou a garantir o resultado final, embora na segunda parte eu acho que o Benfica foi muito pobre do ponto de vista ofensivo. Defensivamente esteve bem e compacto, à exceção do primeiro lance da primeira parte, onde o Turbin realmente depois dá um pato,
mas também não consigo entender as pessoas que depois vão escrever barbaridades para as redes sociais por causa do Turbin, por causa que deu um pato, mas eu gostava que vocês me dissessem quem é o guarda-redes de topo que não tivesse dado patos. Eu lembro patos do Schmeichel, eu lembro patos do Casillas, eu lembro patos do Buffon, eu lembro patos sei lá, do Kahn, eu lembro patos do Neuer, eu lembro patos do Peter Cech, eu lembro patos do Courtois, há patos de todos os grandes guarda-redes, mas não, estas pessoazinhas, estes benfiquinhas, estes benfiquistas que gostam muito de ir para as redes sociais dizer logo cobras e lagartos do nosso jogador porque realmente dê um frango e acontece, foi uma má abordagem, já está. Se não dizemos cobras e lagartos de um jogador quando falha um penalti, também não devíamos dizer cobras e lagartos de um guarda-redes quando dá um pato. E acreditem, meus amigos, é muito mais provável um avançado falhar um penalti ou um golo fácil, tipo um Brian Ruiz da vida, como a gente costuma dizer, que já aconteceu há pouco tempo no nosso Benfica, como por exemplo o Pavlidis frente ao Futebol Clube do Porto, do que propriamente o Turbin dar um pato. E basta pensar, nos últimos tempos, no último mês, não temos nada a apontar a Turbin a não ser este pato, e ao Pavlidis, por exemplo, tem o lance do Futebol Clube do Porto e um penalti falhado contra a Juventus. Acontece, meus amigos, são erros de execução, é um erro de execução, é grave, sim senhora, Turbin aprenderá com isso, agora estar a crucificar nas redes sociais por parte dos próprios benfiquistas, isto só mostra bem a moral de certas pessoas que são os primeiros a virem querer sangue nas redes sociais e sinceramente com isso eu não pactuo, porque uma coisa é criticar e dizer que é um frango e isso não tem mal nenhum, outra coisa é querer vir fazer sangue e dizer que este guarda-redes não vale nada, não tenho confiança neste guarda-redes, isto realmente é muito pouco, meus amigos, muito pouco para alguém que se diz benfiquista estar logo a querer crucificar um jogador por ter um erro de execução. É assim, da minha parte é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, deixem vocês aqui nos comentários o que é que acharam das palavras de Mourinho, o que é que acharam também dos dois lances dentro da área, com Presteno e com Barreiro, eu não quero estar a puxar a arbitragem porque isto é sempre a mesma lenga-lenga e depois vão dizer que nos vamos desculpar com os árbitros, mas hoje ganhamos e não precisamos que o senhor tivesse ido ao VAR a rever as jogadas que eu acho, na minha opinião, que deviam ter sido revistas. É assim, da minha parte é tudo, está feito então o vídeo, peço desculpa aqui pelo ambiente sonoro e pelo design gráfico, mas é o que há, uma pessoa aqui no trabalho é na pausa que consegue fazer estas coisinhas e já estão quase 6 da manhã, mesmo agora há que fazer o vídeo das capas também, por isso espero que tenham um bom dia, espero que tenham gostado do vídeo, se for o caso dá o like, comenta, partilha e subscreve, já sabes para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal, fiquem bem e até ao próximo vídeo, viva o Benfica, hoje dormimos a 4.